Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura, eu me chamo Rodrigo Godoy. Neste vídeo de hoje vamos fazer um comparativo entre a máquina de costura da Eugene, essa daqui, Eugene Genius Plus, e essa daqui da Filco. Isso mesmo, então vamos ver qual dessas duas máquinas são melhores, devido que as máquinas de costura, tanto da Eugene como da Filco, têm um preço muito parecido, por isso que eu resolvi fazer esse comparativo. Lembrando que o comparativo é mais de custo-benefício, eu não iria, por exemplo, comparar uma Filco com uma máquina que custa R$2.000 ou uma Eugene Genius Plus que custa mais de R$2.000. Não é este o caso. O caso é aqui que nós vamos pegar duas máquinas com preços extremamente parecidos e ver qual que é a melhor. Então se você está pensando em comprar uma dessas duas máquinas, não compre ainda, veja esse vídeo até o final para poder ter certeza qual delas vale mais a pena. Lembrando pessoal que a máquina de costura da Eugene, muitas pessoas estão falando bastante dela. É incrível que eu abro uns comentários aqui no canal do YouTube, tem pessoal falando, e a Eugene Genius Plus, como que é? E também a máquina de costura da Filco, que é incrível. Eu vou em uma loja lá da Magazine Luiza, Casas Bahias, e tem lá a máquina da Filco. É incrível como essas máquinas estão aparecendo. Então, é bom saber se vale a pena ou não comprar essas máquinas de costura, e nesse vídeo você vai saber exatamente. Lembrando pessoal, caso você deseje fazer manutenção em máquina de costura, aprender uma sua própria máquina de costura ou até mesmo se tornar um mecânico profissional na área, nós temos um curso completo de manutenção. É só você clicar no primeiro comentário aqui ou o link na descrição do vídeo que você vai ser direcionado para o nosso site. Chegando lá no nosso site, pessoal, é só você tirar todas as suas dúvidas, tanto no site como com o pessoal lá. Pode chamar no WhatsApp que pode ter certeza que eles vão tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então vamos lá pessoal, sem mais delonga, bora para o vídeo. Então pessoal, vai funcionar mais ou menos assim. Aqui abaixo vai ter um placar escrito 0 a 0 para cada uma, e conforme nós vamos avaliando uma ou outra, vai aumentando o placar delas, tá bom? E a primeira coisa que eu quero já avaliar nessas máquinas é a quantidade de pontos de uma para a outra. É incrível como as duas máquinas são muito parecidas referente à quantidade de pontos. No entanto, tem uma diferença bem pequena aí, tá bom? A máquina de costura da Eugene, ela vai te proporcionar 31 pontos. Isso mesmo, 31 pontos decorativos diferentes aí para você poder fazer a sua costura. Já a máquina de costura da Filco tem 33 pontos, ou seja, 2 pontos a mais. Então, podemos dizer que no requisito de quantidade de pontos, a máquina de costura da Filco acaba ganhando. Então, vamos deixar um ponto aí para Filco, tá? Então, realmente é bastante quantidade de pontos aí para essas duas máquinas de costura, porque o preço está bem em conta, tá? Depois eu vou falar os valores para vocês. Então vamos lá para o segundo requisito aí, referente às duas máquinas, que é o comprimento do ponto, tá? O comprimento do ponto, pessoal, seria a distância de um ponto para o outro, sabe? Você consegue mudar no seletor o ponto 1, que é o tamanho, ele fica muito próximo, o ponto 2, que vai aumentando um pouco a distância. Então, as duas são até 4 milímetros, tá? Tem máquina de costura que vai ter a 5 milímetros, tem máquina que vai ter um pouquinho mais, mas neste caso aí nas duas máquinas vai ter 4 milímetros, então as duas são iguais. Quando os pontos são iguais, ou seja, as duas são bem idênticas, nós não iremos mudar aqui o placar não, tá? Vai ficar do mesmo jeito aí, tá? 1 a 0 para a Filco. Então pessoal, vamos lá para o próximo requisito, que é a largura dos pontos, tá? Sabe quando você coloca para poder fazer o zigue-zague na máquina de costura? E você consegue medir a distância, por exemplo, você quer um zigue-zague pequenininho, ou você quer um zigue-zague maior. Então, é isso que é a largura do ponto. Quanto maior o ponto, maior vai ficar o zigue-zague. As duas máquinas de costura faz 5 milímetros, tá? De largura, ou seja, as duas são extremamente idênticas e tá exatamente excelente esses 5 milímetros aí de cada, tá bom? E uma das coisas que talvez você se pergunta na hora de comprar uma máquina de costura é se ela é feita para costurar tecidos pesados. Então essas duas máquinas, pessoal, vai sim aguentar costurar alguns tipos de costura pesadas. Por exemplo, você quer costurar um jeans, as duas máquinas vai te proporcionar isso. No entanto, mesmo assim, por ser máquina de costura doméstica, dá uma segurada aí, tá? Não force tanto. Por exemplo, se você vai costurar um jeans e vai dobrar várias vezes, então já tome cuidado que talvez a máquina comece a apresentar alguns defeitos e pode acabar desregulando. Apesar que elas acabam aguentando costurar jeans, mas não com várias dobras. Nesse sentido, o conselho é você ir girando com a mão, tá? E mesmo se você vai costurar um jeans normal, o aconselhado é você ir mais
com a velocidade um pouco mais devagar para não acabar desregulando a sua máquina de costura. No entanto, as duas vai te dar a mesma coisa, idêntico, referente ao tipo de grossura do tecido que você vai costurar, tá? E já lembrando disso com respeito ao tipo de tecidos, lembrando que nós temos um e-book totalmente gratuito, caso você desejar. É só você me chamar lá no Instagram, tá? O nosso Instagram tá aparecendo aqui agora para você, só procurar lá e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Clica lá e pede, eu quero o meu e-book para o tipo de agulha, para o tipo de tecido, ok? Então vamos lá, pessoal, para o próximo ponto. Então as duas, pessoal, vem um isolador de dentinho. Então elas não é aquele sistema que tem uma alavanquinha que você consegue abaixar o dentinho ali na máquina mesmo. Não, as duas vai vir que nem esse aqui que está mostrando para você, é um isolador. Você coloca ali em cima do dentinho e o dentinho não vai ali conseguir puxar o tecido, tá? Então você vai conseguir ali fazer o que você desejar ali com respeito ao tecido, tá, ok? Então vamos lá, pessoal, para o próximo ponto. Uma das coisas que essas máquinas não terão, pessoal, é o passador de linha automático. Você sabe que algumas máquinas de costura doméstica você consegue colocar a linha ali na agulha de modo automático. Eu já até ensinei vocês a fazerem isso, mas essas duas máquinas de costura não tem. Então se você tem muita dificuldade em passar a linha e o desejo que você tem é ter uma máquina que passe a linha de modo mais fácil para você, ali ou coloca ali no orifício da agulha, então não é aconselhado essas máquinas de costura. Mas se para vocês não faz diferença, essas duas máquinas de costura não tem, então não tem muito o que fazer, tá ok? Então vocês podem notar, pessoal, que as duas máquinas de costura são muito idênticas referente ao que ela vem, tá? E vocês vão ficar mais surpresos daqui a pouco com respeito como que as duas são muito idênticas mesmo, tá? Mas vamos continuar aí para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Com respeito ao cortador de linha, as duas máquinas terão. Lembrando que não é cortador de linha automático, são cortadores manuais. Normalmente fica do ladinho da tampa da máquina de costura, tá? Eu até tenho uma tampa aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, eu tenho uma tampa aqui, tá? E essa tampa aqui é exclusiva da própria Eugene Genis Plus. E nessa tampa fica o cortador, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, de linha, tá? Ó, aqui é o cortador da linha. Então as duas terão esse cortador aí de linha para você não precisar ficar utilizando aí tesouras quando você termina aí a sua costura, tá ok? As duas máquinas de costura também têm uma iluminação e as lâmpadas são de LED, e as duas máquinas de costura, o motor dela tem a mesma potência, que é de 70, ou seja, as duas máquinas de costura é a mesma coisa. Tá, então vocês viram que são muito parecidas, tá? Mas vai ter uma coisa que vai mudar agora, que é o peso das máquinas de costura. O peso da Eugene é de 9,6 kg, já o peso da Philco é 5,96 kg, quase 6 kg, tá? Então a Eugene tem um peso bem maior do que a Philco. E eu não consigo entender muito porque as duas têm um peso extremamente diferente. Porque eu vou mostrar para vocês por que eu não consigo entender isso. Mas as duas têm um peso totalmente diferente, tá? Vamos lá para o próximo ponto. Referente à pontuação do peso, eu não posso dizer que um peso mais leve é melhor, um peso mais pesado é pior. Então vai levar muito em consideração, porque um peso pesado acaba tendo mais estabilidade, a máquina de costura. E um peso mais leve, a máquina vai vibrar mais. Então vamos ficar aí elas por elas, tá? Nenhum ponto para ninguém. Agora, pessoal, a velocidade das máquinas de costura. Mesmo o motor tendo a mesma potência, a velocidade das duas são diferentes. A máquina de costura da Eugene tem 700 pontos por minuto, ou 700 RPM, rotação por minuto. Já a máquina de costura da Philco é 750 RPM por minuto. Então, querendo ou não, o motor, a máquina de costura da Philco vai, como posso dizer, costurar um pouco mais rápido. É muito? Não, é 50 pontos por minuto a mais, tá? Então vai muito ao seu critério aí, qual que você acha melhor. No entanto, se aqui nós estamos falando de pontuação, é claro que a Philco vai levar aí a melhor nessa questão. Então estamos aí agora com 2 para Philco e 0 para Eugene Genis Plus, tá?
Então vamos lá agora para o próximo ponto. O próximo ponto, pessoal, é a garantia. As duas máquinas vão te dar garantia de 1 ano, tá? E as duas máquinas também, dentro dela, pessoal, é de metal. E é incrível, pessoal, como as duas máquinas são extremamente idênticas dentro. Por isso que eu falei que não dá para entender muito porque uma máquina é muito mais pesada do que a outra. Eu vou mostrar as fotos para você. Aqui, por exemplo, tá a Philco, tá? E aqui tá a Eugene. Então, a parte da frente e as partes de trás. Tá mostrando aí para você certinho. Vocês conseguem notar que é extremamente idêntico? As duas, até mesmo a furação da carcaça é igual. Quando você retira a parte da frente, ali na frente é extremamente idêntico. Então, podemos dizer que é quase a mesma máquina de costura. Por isso que as duas são extremamente parecidas. Por isso que eu falei a questão do peso em si. Então aí, pessoal, você já pode ter ideia de como que as máquinas de costura em si são muito parecidas dentro. Uma fora parece diferente, não é? Mas dentro dela é exatamente igual. Por isso que eu digo que não é tão difícil da manutenção em máquina de costura, tá ok? Porque é só você saber o princípio que você vai saber fazer nas outras máquinas também. Agora, pessoal, vamos falar sobre o valor das duas máquinas de costura e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Lembrando, pessoal, que esse link não é meu, é da pessoa que está vendendo. Então, se você clicar depois de um tempo e o preço mudar ou simplesmente o preço acabou aumentando, não é minha culpa, tá ok? Então vamos lá, pessoal, como que é? A máquina de costura da Eugene normalmente vai custar este preço que você está vendo aí, de R$680. Exatamente nesse dia que eu estou fazendo esse vídeo, eu achei uma promoção por R$540. Mas eu acabei de ver à tarde e já não está mais esse preço, ou seja, já aumentou o preço. Então normalmente você vai achar por 680, 700, 750, já vi por 800, 900, mas vamos colocar uma base aí, R$700, 690, este é o preço da máquina de costura da Eugene, conforme está aparecendo para vocês aí. E a máquina de costura da Philco vai seguir um pouco mesmo o valor, tá? R$600, 650, 700, 800. Vou tentar deixar o preço do mais barato aqui para vocês no Mercado Livre, tá ok? Então, agora tem a pergunta que eu quero que vocês me respondam. Qual das duas máquinas vale a pena para você? Eugene ou a Philco? O placar ficou aqui abaixo e a Philco foi a ganhadora, tá ok? Mas qual que você vai escolher? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Então, um forte abraço e te espero nos próximos vídeos. Até mais!